E agora, com muita alegria no coração, eu fiz o convite para ele e ele prontamente aceitou esse convite de estar aqui. Ele que é muito conhecido em Governador Valadares e promete falar tudo e mais um pouco acerca do cenário político atual, da crise econômica ou a crise política da nossa nação. Eu recebo agora Zé Altino Machado. Muito obrigado, Zé. Zé, prazer estar aqui com você. Obrigado. Zé Altino, vamos falar. Ainda mais pro filho de quem é, né? Lembra do meu pai? Valadares tem 2 filhos de capa de Veja, seu pai e eu. É mesmo? Somos 2 de capa de Veja. Eu saí uma vez da Amazônia e o seu pai. Eu tenho, inclusive, a revista até hoje, seu pai lá de fraque, tudo, Sua Majestade, o cabo eleitoral. É verdade. Você tem a memória boa, hein? Era um cidadão que merecia ser melhor lembrado aqui em Valadares. Seu pai, não estou falando para te agradar, não absolutamente, é porque é de outra era, é da mesma era minha. E seu pai, nossa família tem um débito com ele, que ele alegrou muito a vida do meu pai nas manhãs. Ele já entrava no programa de rádio dele, já gritando meu pai, mandando meu pai levantar, aquela coisa toda, e o pai tipo, ficava com raiva dele, ia lá, tudo mais. Nossa senhora, eles se gostavam muito. E alegrou realmente a nossa família com muito assunto, e ele ajudou, enfim, que os dias da Princesa do Vale, na época, fossem melhores. Quer dizer, Valadares deve muito ao Casca Grossa. É lamentável que as memórias da nossa gente sempre é pouca ou é nenhuma, né? Mas as recordações que a gente tem da convivência com seu pai nos microfones, nas ondas das rádios, é muito grande e foi muito profícua para a nossa cidade. Obrigado, Zé. Fico feliz. E você lá vai no caminho, pelo que eu estou vendo aí, lá vai no caminho. Obrigado, Zé. Zé Altino Machado. Zé Altino, conta um pouco aí da sua história, como que é, fala um pouco da história do Zé Altino, da sua família, enfim. Não, meu pai veio para cá muitos anos atrás, a fazenda nossa aí é de 1934. E ele veio como delegado regional. Primeiro estava lá em Uberaba, mas o cara foi lá, na ocasião, apaziguar uma situação que existia lá. Depois acabou vindo para cá, se estabeleceu aqui em 1934, casou-se com minha mãe em 1938, já trouxe minha mãe, já trouxe, e aqui nós todos fomos gerados e nascemos. Mas essa história toda ficou cumprida para a família porque nós não conseguimos deixar as raízes daqui. Tanto assim que eu, meus irmãos, ainda estamos por aí. Eu fiquei muitos anos na Amazônia, ainda estou até hoje lá. Fico no basquete, vai e volta, vai e volta. Mas essa cidade aqui nós vimos surgir, como muitas e muitas coisas aqui que foram feitas, que nós vimos surgir. Eu tenho uma fotografia lá na minha sala, que eu até não a vejo em lugar nenhum. É a Valadares da década de 40, do final da década de 40. Foi quando nós estávamos já aqui com a mamãe, que inclusive escreveu até um artigo, Figueira Feia. Ficou até muito bonitinho o artigo da mãe. Mas essa é a nossa raiz, essa é a nossa cidade, que eu não acreditava nem que ela precisasse ser tão grande. Nós temos que postular não para ter um desenvolvimento desenfreado e ter tantos 1000 habitantes, ter segundo turno. Quer dizer, a cidade ela pode ser menor, desde que ela prime pela qualidade de vida das pessoas. Isso é que é importante, que as pessoas tenham qualidade de vida. Não adianta ela ser um gigante com uma péssima qualidade de vida. Nós tivemos a infraestrutura nossa, toda da nossa cidade, implodiu, pela chegada de muita gente, implodiu o sistema de educação, ficou difícil, o sistema de saúde ficou dificílimo. Quer dizer, são cidades como Valadares que se tornaram polos por causa daqueles pioneiros que souberam fazer. Essas cidades tinham que ter uma prioridade legal qualquer, em contrapartida das outras, porque elas são polos, elas atendem, não é só sua comunidade. Então você vê, a comunidade de Valadares é que gera recursos para a saúde dos outros municípios, para a educação dos outros municípios, para a vida dos outros municípios. Então essas cidades tinham que ser premiadas pela lei de uma forma diferente perante o Estado e perante o governo federal. Isso nós teríamos que conseguir para Valadares. E essa história toda que foi sendo feita nessa cidade, é uma cidade maravilhosa, de ruas maravilhosas. Ninguém lembra que elas foram traçadas por alguém que teve a cabeça para fazer. E é um defeito do cidadão, né? Você pode perguntar a qualquer um se lembra o nome dos 4 bisavós. É uma coisa difícil, ninguém lembra. É verdade. Como se eles não tivessem existido. Mas essas ruas foram bem feitas, essas calçadas gigantescas que aí estão,
que hoje estão sendo usadas só para fim de comércio livre e ambulante. Nada contra eles, mas também não seria o caso essa usa. Você nunca viu as calçadas de Valadares congestionadas. E hoje o tráfego, sim. O tráfego hoje está congestionado. Mas talvez a gente pudesse lançar a mão de alguma borda de calçada, qualquer coisa. Mas é uma cidade magnífica. É só mesmo quem não viveu em outro lugar é que acha ela assim com seus defeitos. Eu não as vejo com defeito assim. Eu adoro a minha cidade. Zé Altino, a gente está essa semana falando um pouco sobre política. Eu gostaria que você fizesse aí um resumo do tempo que for necessário do cenário político hoje em Governador Valadares. Como o Zé Altino avalia hoje o cenário político? Tivemos uma reunião agora do PSDB, onde não esteve Hélio Gomes, não teve Euclides Peters, não teve ninguém do Auxílio Diniz, não teve Renato Fraga e não teve Edivaldo Soares. Como você analisa hoje esse desenho político que se vai se desenhando aí para as próximas eleições? Eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu sou vice-presidente do PMDB. Isto. E estive lá. Cumprimentei a todos eles, cumprimentei o Mourão, cumprimentei o André. Não participei da reunião, porque também acho que não teria grandes coisas a ver. Mas fui convidado por eles, como membro do PMDB, me fiz presente, os cumprimentei e vou a qualquer um. Honrando o convite que me fizeram, estarei presente. Não vejo por isso, nem por isso assumi o compromisso com ele, nem por isso deixei de respeitá-los. E quanto a essa coisa toda, eu não acredito que a candidatura do André corra risco. Não acredito mesmo. Acho que, a ser pensado assim, nós estaríamos pensando mal do caráter do Mourão. Eu não penso assim. Mourão sempre foi o meu adversário preferido. É mesmo? Eu adoro escrever contra o Mourão. Falando com a trilha baixinha aí, meu amigo Milhouse. Mas sempre foi meu adversário preferido. Mas tenho um respeito enorme pelo Mourão. Já tivemos muitas horas juntos lá em Brasília, viajamos, andamos juntos, mas nem por isso sou comum com a política dele. Eu até sou mais reticente contra a política do Mourão, mais por causa de certos auxiliares que ele tem. E principalmente pelos acontecimentos que envolveram o meu compadre Ronaldo Perim. Esse PMDB aí, isso é uma cria gerada por nós todos, né? Eduardo, Ronaldo, eu, essa coisa toda, quer dizer, é um partido, tem uma história muito grande. Nós não vamos envolver o partido em aventura de ninguém e nenhuma aventura. O partido ainda não tem candidato. O PMDB é o maior partido do Brasil? E é uma coisa curiosa, até eu queria chamar a atenção de vocês, que é muito estranho que todos os outros partidos criados pela Revolução se extinguiram. O único que permaneceu foi o PMDB. O PMDB era o MDB, que é o PMDB hoje? Era MDB e Arena, né? Ele foi obrigado por lei, porque tinha que ter o nome de partido. Aí ele teve que acrescentar o P, o nome, para ser o partido, mas ele era MDB. Quer dizer, esse... Tinha MDB, Arena, tinha algum outro? Só? Arena, só os dois. Aí depois começou a criar mais um, mas o PMDB permaneceu o mesmo, a estrutura mesma, o pessoal mesmo. Evidentemente entrou muita gente. Agora é um partido como a vida humana é. Tem gente boa, tem gente séria, também tem seus malandros. Isso é perfeitamente normal e natural acontecer. Né? Porque até na própria igreja tem sacerdotes que cometem desvios. Mas nem por isso a igreja deixa de ser altamente respeitada. Então é o partido que nós temos, não tem candidato ainda. Eu, como vice-presidente, desconheço qualquer candidatura que tenha dentro dele, desconheço completamente, assim como o Edivaldo afirmou aqui que seria o candidato. Eu não sei qual seria o partido, ele tem liberdade, até vai ter uma janela para mudar de partido aí na frente, não sei se a ideia dele seria essa. Nós não temos aí essa imposição de ninguém para ser candidato dentro do PMDB. Acredito, e vou falar em meu nome, eu vou falar em nome do Renato Fraga, vou falar em nome de todos os meus companheiros de diretório. A decisão de candidatura do PMDB é de um colegiado, não é de ninguém. Eu acredito, nem eu, nem Eduardo, nem Renato, fomos bater no peito e dizer nós somos o candidato aqui, de jeito nenhum. E o PMDB é um partido aberto para cuidar dos interesses do município, em primeiro lugar, do que seja melhor para o município e dos seus próprios interesses de não se desintegrar como partido. É isso que a gente postula. Então vem muita coisa aí pela frente, vem muita coisa a ser discutida. Nós temos que escutar nossos parceiros que já fomos há muitos anos, que é o PT, que é o Leonardo Monteiro. Leonardo, eu voto no Leonardo, desse que o Leonardo tinha cabelo preto.
Então, sou amigo pessoal do Leonardo. Então, é um respeito que eu tenho. E até se me tornar amanhã adversário dele, numa campanha política, é com o maior respeito que o serei. Acho bem difícil, mas eu serei com o maior respeito. Mas nós temos que ouvir essas coisas. Nós temos que ouvir o Hélio Gomes. Por que não ouvir o Hélio? Você acha que o grupo do Hélio Gomes continua tendo a mesma força política que tinha quando ele era deputado? Ele, com todos esses partidos que eles têm agora, o grupo do Hélio Gomes é decisivo na hora da decisão da eleição para prefeito em Valadares? Ué, decisivo não é, porque ninguém pode ser decisivo, porque senão ninguém poderia morrer, né? Porque as pessoas são decisivas, não são substituíveis. Mas eu acho que o grupo do Hélio Gomes hoje tem mais força do que tinha quando ele era deputado. Hoje? Ele se consolidou numa posição política. Ele hoje está consolidado como um grupo Hélio Gomes. Hoje, realmente, politicamente, existe um grupo. Existiu alguns artistas que o elegeram deputado. Mas ainda não tinha essa consolidação que ele arrebanhou hoje. Hoje ele próprio conseguiu arrebanhar um nome político, ele próprio conseguiu arrebanhar todo um status de político pesado da região. Acho que passa por ele. Seja André para candidato, passa pelo Hélio. Seja o PT para candidato, passa pelo Hélio. O próprio PMDB passa pelo Hélio. Ou o Hélio passa pelos partidos. O Hélio também é um nome que pode amanhã postular ser candidato a prefeito. Não vejo por que não. Não vejo porque não. Agora até dizendo num programa seu aí que o lugar lá é para empresário, né? Eu não sabia. Até na coluna de ontem no jornal eu disse, você deve ter lido. Pois é, não é um lugar próprio para empresário. Quer dizer, não é único para empresário. Mas o Hélio, como empresário, e tem múltiplos negócios, para ele seria talvez uma coisa até fácil. E não tem quem não sonha ser prefeito na sua própria cidade. Eu não sonho mais ser prefeito de Valadares, como diz o outro, porque a minha idade chegou. Mas qualquer um que tenha nascido na cidade, que gosta da sua cidade, sonha em ser prefeito da sua cidade. Todo mundo gosta que as coisas sejam mais parecidas com o que ele pensa do que com as outras pessoas pensam. Então isso é importante e isso acontece na vida de qualquer um. Então eu acho ele um homem de muito respeito, a ser respeitado politicamente. Hoje é mesmo e tem que ser considerado assim. O Leonardo Monteiro, essa paz é brilhante. Essa paz, ele foi eleito numa brincadeira, quiseram jogar ele na toca do lobo, né, como se diz, e ele conseguiu ser eleito com 27 mil votos, entrou assim na garupa de outros e só amealhou mais voto, aumentou a sua votação. Isso só ninguém consegue enganar muita gente muito tempo. Se ele conseguiu essa subida, essa escalada toda, é evidente que ele apresentou alguma coisa boa. É evidente que ele não andou na votação para trás. Ele não foi candidato, nem foi deputado de um mandato só. São 4 mandatos. E eu ouvi um elogio a ele, feito a ele e o ex-prefeito nosso do PT, gente. Passarella? Passarella. Eu elogio quem foi aquele baiano poderoso que tinha na época. Elogiou os dois, o Antônio Carlos. Tanto ele quanto o Leonardo. Esses homens que Valadares manda para cá são homens sérios. Quer dizer, isso vindo do Magalhães é brincadeira. Aquele homem era uma porteira, né? Ele. E tanto tem 2 Bahias, uma antes dele, outra depois. Mas, de qualquer forma, eu assimilei os elogios e os respeitei até mais, quando eu vi o respeito que eles tinham a eles lá. Mas eu acho que essas coisas vão resolver, vai chegar, eu acho que as ambições e as vaidades vão no seu justo lugar. Os ânimos vão, né? Os ânimos vão se aplacando. O André precisa preocupar, porque eu acho que a candidatura dele não corre risco. Não pensaremos... E não devemos pensar assim do Mourão, ele fez isso 2 vezes. Mas o fez... O Mourão já fez isso 2 vezes? 2 vezes, mas no sentido ele fez com o próprio Ronaldo Peri, né? Mas ele fez no sentido político, né? Isso é que a pessoa não analisa, fez no sentido político. O que foi feito? Foi feita uma pesquisa. A diferença entre ele e o outro estava quase o dobro. Aí quem é que quer perder o poder da política? Ninguém quer perder. Então, o Paulo Fernando também? A mesma coisa, quando faz a pesquisa, o outro está tão lá na frente que não dá do mesmo jeito. Aí eu imagino que o André pode pensar nisso. Se fizer uma pesquisa amanhã
e o Mourão tiver aí mais de 50% de intenção de voto que o próprio André, aí vai ser a vez do próprio André chegar para o Mourão e falar, não, o candidato é você, não sou eu. A intenção de voto sua é maior do que a minha. Quer dizer, estas coisas têm que ser vistas, porque isso é política. Isso é o respeito político, isso é o prestígio eleitoral de cada um. Se chegar lá, por que eles vão arriscar uma coisa dessa? Se tem um que pode ganhar, vai entregar para o outro. Se dividir de novo, o PT ganha de novo, Zé Altino? A divisão que teve nas últimas eleições, Rui Moreira e aquele tanto de candidatos. Eu vou te falar uma coisa, muita gente pensa que o PT está morto. O PT está sangrando no país inteiro. Ele está sangrando. Cometeu crimes abomináveis. Alguns elementos do PT. Você não pode chegar e dizer que é o PT. É o PT. É alguns elementos do PT. Então, mas se dizer, por exemplo, que a administração da prefeitura de Governador Valadares não fez nada, é brincadeira. Se achar que o PT está morto aqui em Valadares, está suicidando politicamente. Essa senhora da prefeitura foi muita coisa. Coloca a trilha baixinha aí e volta. Ela foi muita coisa. Se você andar nos bairros, você fica encantado com o que essa senhora fez. O problema da maioria dos nossos políticos, da maioria dos nossos formadores de opiniões do centro da cidade, é porque eles ficam numa rodinha de pessoas que só falam o que eles querem ouvir. É o mundo deles. É o mundo deles. Mas se a pessoa sair do mundo da gente, aqui, do centro, vai para o bairro, vai para o Trevo, vai não sei aonde, vai em Tumalinha, vai na Vila Isa, vai não sei o quê, todo lugar você encontra obra e benefício dessa administração do PT. Agora, tem muita coisa que errou. Porque a cidade realmente é difícil. É igual o problema de saúde aqui, esse negócio aí desse hospital. Não adianta. Isso quanto melhor ficar, pior fica. Porque você vê o seguinte, chega no hospital e quem é que tem liberdade de chegar no hospital de atendimento imediato? Quem vem de fora, porque quem vem de fora só vem em emergência. Aí atropela o hospital, atropela o trabalho dos outros, atropela a saúde. Fica difícil, as coisas realmente ficam difíceis. E isso é Valadares como um todo. Tudo vem aqui. Implode qualquer administração. Ninguém pode bater no peito e dizer vai ser assim, 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 porque foge do controle. Porque a carência acaba falando mais alta do que a possibilidade do município de consertar aquilo. Ô Zé, eu quero que você continue essa linha do raciocínio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. De onde que vem toda essa inteligência que o senhor tem? Quero fazer aqui, ó, a público aqui, ao vivo, a nossa audiência celular aqui não para. De onde que vem essa inteligência? O senhor fala com uma facilidade muito grande de tudo. Tudo que eu perguntei foi o senhor teve uma facilidade muito grande de falar. E também, na sua coluna ali no Diário do Rio Doce, eu passei a ler e vejo de onde que vem isso? Não, mas se eu te disser, as pessoas até não acreditam muito. Mas eu era um homem. Até perder uma filha num acidente, numa piscina em casa. Do momento que você perde o filho, aquilo é um desastre tão grande na sua alma. É uma dor que não passa nunca, você aprende a conviver com ela. Mas Deus lhe dá uma compensação formidável. Ele te dá uma abertura de espírito para você prestar atenção nos outros e à sua volta. Quer dizer, eu não sou inteligente mais do que ninguém em nada. Eu só aprendi a prestar atenção nas coisas. Eu estou vendo aí, por exemplo, todo mundo fala o PT na crise, a Dilma, que Dilma o quê? A crise foi promovida por empresários do país. A fragilidade está na indústria brasileira, a fragilidade está no empresariado brasileiro. O camarada tem $1 milhão, faz uma empresa com capital de 10 e vai pagar 30 lá fora emprestado, pagando juros. Quer dizer, dá uma tremidinha no mercado lá fora, o cara se esborracha aqui dentro. A fragilidade do nosso empresariado é grande. É muito grande, nós não podemos depender de governo, nós temos que ter empresário, indústria, que não dependesse de governo, ao estilo bem americano. Presidente americano, todos os presidentes americanos que interferiram no regime interno dos Estados Unidos morreram no cargo, foram mortos no cargo, por interferir no regime das coisas internas dos Estados Unidos como são. Agora, o Brasil não. O Brasil ele já monta o negócio contando com a viúva. E estamos ensinando isso, inclusive, para as classes menos favorecidas. Já nasce a criança já contando com Bolsa Família, Bolsa Escola. Quer dizer, o erro é esse, é bem latino. Mas nossos empresários é que são frágeis. E esse pessoal que comprou a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce foi constituída para ser uma agência de desenvolvimento, para desenvolver os lugares onde ela passasse. Ela foi feita para isso.
A Vale do Doce era do Percival Facquar, a Itabira Iron. Não sabia. E a ferrovia. Aí fizeram um acordo com o Getúlio Vargas para desapropriar, ele concordando, para poder fornecer minério de ferro para os Estados Unidos, desde que ela fosse uma agência de desenvolvimento. Em troca disso, os americanos também fizeram a Companhia Siderúrgica Nacional. Quer dizer, ela não era para ser uma companhia de mineração como é. Era uma agência de desenvolvimento que tinha como base o quê? A Estrada de Ferro, que era um corpo jurídico diferente, e a recém-criada Vale do Rio Doce, que herdava o acervo da Itabira Iron, que era o minério de ferro. Resultado, fizeram isso aí, foi. O grande Fernando Henrique, que todo mundo acha que foi muito bom, vendeu a Vale do Doce por 3 bi. Eu fiquei andando aí com a política toda, pelejando para que não fizessem esse negócio, para não deixar. Eu e a Aureliano Chaves, com quem eu tive a grande felicidade de conviver muito próximo e intimamente com ele. Você é amigo particular do Sarney, né? Sou muito amigo dele. Amigo mesmo? Pode ser tudo verdade que eles queiram dizer dele, mas eu, como amigo dele, não acredito. Você é amigo do Sarney ou você conhece o Sarney? Não, sou amigo pessoal dele, desde que ele era deputado, não era presidente, não era nem governador ainda do Maranhão. Eu conheci o Sarney no aeroporto lá de São Luís, e a amizade nasceu ali, no papo, e a gente sempre discutindo. Tem contato ainda? E vou garantir aqui de viva voz, quem pensar diferente, pense diferente. Não é obrigado a acreditar nem a aceitar. O Sarney é incapaz de tirar um lápis do poder público. Ele não se corrompe para isso. Agora, se disser que ele usa do poder que tem, das informações que tem, para montar os negócios dele, os negócios da família, isso eu reconheço de uma mão palmatória. É isso que ele faz. E que já é muita coisa. Porque o primeiro capital do mundo se chama informação. O segundo capital do mundo se chama relacionamento. E lá no fim vem o dinheiro. Se você só com os 2 primeiros, você ganha muito dinheiro. Você não precisa. Então o Sarney é um homem assim como o Mestrinho foi governador do Amazonas por muitos anos. Quer dizer, existe todo um tipo de política diferente. Agora, uma coisa que nós nunca pensamos aqui é que o Brasil sempre foi um quintal das pretensões do empresariado paulista. Sempre foi. O empresariado paulista, desde a época do café, tem que ser do jeito que eles querem. Tanto assim que quando o Brasil quis ser diferente, eles montaram aquela revolução constitucionalista que entrou os estados todos em cima dele. Esse empresariado teve o domínio econômico do país. E o Sarney é o único político que contrabalanceia aqui na politicaiada paulista. Tanto assim que o Itamar Franco, quando foi o presidente, quando ele deixou de ser o presidente, ele saiu do palácio, a capa da Veja dizia, até que enfim um deu certo, elogiando o Itamar. Entrou Fernando Henrique. O governador do PSDB saiu daqui do poder de Minas, o Estado quebrou. O Itamar achou ruim, falou com o Fernando Henrique, que não quis entregar a presidência de volta para ele, e o Itamar, então, declara que o Estado está quebrado. Aí o mundo paulista caiu nas costas do Itamar. E o resultado disso, daí para frente, tudo que o Itamar falou, até mulher sem calcinha aparecendo a perereca do lado do Itamar, botaram. Quer dizer, até isso servia de política para derrotar o Itamar. E que é o que fazem com o Sarney. Não interessa o que o Sarney faça, eles vão todos para o pescoço do Sarney. Zé Altino, até quando o senhor acha que vai durar essa crise política na nossa nação, essa crise financeira? Não, a crise nossa, na verdade, é só até estabilizar o mercado chinês, até estabilizar o mercado consumidor dos países árabes. A hora que estabilizar o mercado, o Brasil tem uma coisa que ele não deixa de ser nunca. A atenção que nós demos para as indústrias, para virem para o Brasil... Você é pré-candidato? Não, absolutamente. Não. Respondi aqui, ele não é pré-candidato, pode concluir. Não. Mas a atenção que nós demos para as indústrias no Brasil, se nós tivéssemos dado para o campo naquela época, o Brasil é dono de um potencial para sustentar o mundo inteiro de alimento de uma forma, ele não vai deixar nunca de ser poderoso. Agora, tem gente que acha assim, que tem vergonha de falar que é vendedor de milho, tem gente que tem vergonha de falar que é vendedor de soja. Para ele falar, tem que falar que é muita coisa. As pessoas preferem falar que são da área da tecnologia. Isso é uma vaidade do brasileiro. Ele não gosta de ser humilde, como ele é, mas não gosta de aparentar. Mas o mundo inteiro vai precisar do Brasil, isso aí não tem dúvida. Na hora que nós
acabar com esse negócio de xiitismo ambientalista que tem aí, todo mundo, meio ambiente, não sei o quê, e tá coibindo as plantações, coibindo a criação de animais, essa coisa toda. Na hora que acabar com esse negócio, as coisas se equilibram. O Brasil, ele é muito mais poderoso do que a Dilma quer, do que o PT quer, do que esse menino aí, Aécio Neves, doidão, quer. O Brasil você acha que ele é meio doidão? Doidão, isso é outro. Quer dizer, o Brasil é muito mais poderoso que isso. A economia é informal. Se o Aécio tivesse ganhado. Nossa Senhora. Hã? Nossa Senhora. Ele é meio difícil. Rapaz, é difícil. Hã? O Brasil tem gente, aquele Luiz Dias, eu acho que Santa Catarina, do Paraná, tem muita gente aí que poderia ser presidente do Brasil. Menos o Aécio Neves. Não, o Aécio não tem bagagem para isso. Não é almofadinha, menino de... Ele não tem... Eu acho que atrapalhou muito o Aécio quando nos debates, que ele dava aquela olhada assim para Dilma, assim. Mesmo que ele falasse algo para ela, mas o olhar, o povo não gosta daquele olhar de menosprezar as pessoas. Eu via o Aécio menosprezando a Dilma. Não, eu estou mais naquela frase que o PT usou, né? Que os apoiadores da Dilma usaram. Nós usamos, em suma, não, porque o PMDB também apoia a Dilma. O Aécio, quem conhece dele, não vota. Quem conhece não vota? Não vota. E Minas não votou, porque Minas conhecia. Então, essas coisas... Mas isso, ele pode ser que, sei lá, daqui mais uns 2, 3 mandatos aí, ele é novinho, ele ainda pode chegar lá. Mas o Brasil tem muita gente, pode ser. Tem apenas que acostumar a olhar as coisas. Esse negócio de crise, isso é bobagem. Tem crise que precisa de dinheiro emprestado. Para pensar que você vai ver que é isso. O Brasil está em crise para quem precisa de dinheiro emprestado. Ô Zé, quem que tem capital sólido, para ele não tem crise. Ô, Milhouse, volta, coloca aquela música, aquela trilha para mim que eu encerro sempre o programa aí, fazendo favor. Me chamou muita atenção agora, quando o senhor falou aqui que tem o Zé Altino de antes e o Zé Altino depois. Quase que eu perdi aqui até a linha do raciocínio, porque eu me emociono muito com essas coisas. O senhor citou aí acerca da filha do senhor. Eu não sei dessa história, não conheço quase nada, ou não conheço nada, né? Mostra que o senhor tem um coração... Mas é porque você começa a prestar atenção. Eu antes não prestava atenção em nada à minha volta, nem coisa nenhuma. Prestava atenção no meu negócio, prestava atenção na minha conta do banco, prestava atenção no que eu tinha, nos carros que eu tinha, essa coisa toda. Depois do evento, eu parei para pensar, gente, eu daria tudo que eu tinha que eu iria conseguir para não ter acontecido aquilo. Então, se seria uma coisa cambiável para uma situação, é porque ela não é tão importante. Aí eu comecei a prestar atenção nos outros. Eu me mudei imediatamente de Valadares na época, saí da casa, com 60 dias eu saí da casa, porque o acidente foi dentro de casa lá. Aí fui embora para Fortaleza, chegou em Fortaleza, já comecei a correr o sertão, conhecendo o sertanejo, aí comecei a prestar atenção nos outros, na vida dos outros. E as coisas, para mim, passaram a ter maior sentido em procurar o porquê do que os fatos que eu via. Eu via o fato, eu lia sobre o fato. Mas o porquê. Eu queria saber por quê. Aconteceu isso por quê? Eu estou vendo agora os policiais sendo massacrados no Brasil inteiro. O cara dá tiro lá, mata um bandido, mas como ele vai ter que dar muita explicação e é perigoso ele tomar até cadeia, ele vai e faz uma farcinha lá e tal. Mas nós massacramos, mas nós não perguntamos aonde nós chegamos com aquilo, aonde nós vamos chegar. Esses policiais são gente de carne e osso igual a gente, eles só estão de farda. Eles trabalham com medo. Isso é uma verdade inconteste. Se o policial disser que o trabalho é sem medo, ele está mentindo. Ele pode acostumar a viver com medo, conviver com ele e dominá-lo. Mas medo todos têm esse medo. Qual que é o maior medo do Zé Altino Machado? Morrer inutilmente. Tem um sonho ainda? Nossa Senhora, eu morrer inutilmente acho complicado. Mas tem umas coisas que decepcionam um pouco a gente, Eu acho a falta de reação do povo brasileiro é muito grande. Aquelas manifestações, eu pensei que ia mudar um quadro inteiro, aquela coisa toda, que eu não vi ali que a manifestação era contra o PT, contra a Dilma. Eu vi o povo se manifestando de alguma forma, não interessa o que o povo queria, mas estava se manifestando. Aquilo é uma coisa muito bonita. Aquilo você só assistiu bem mesmo aquilo na Revolução Francesa. Depois você não via isso, ou em 1968, que teve aquele movimento dos estudantes no mundo inteiro, em 1968. Quer dizer, então, você viu uma coisa daquela aqui no Brasil, aí de repente fica como se não tivesse
Você tem um sonho ainda, Zé Altino? Eu tenho. Tem? Eu tenho. Qual eu tenho o sonho de ver implantar a seriedade politicamente. Eu vou te contar rapidinho um episódio. Eu tinha 12 anos. Era aluno da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Aí o Nelson Rockefeller veio ao Brasil. Aí o colégio lá arranjou lá 10 alunos, que nós éramos a elite estudantil no Brasil, era do colégio experimental, aos moldes ingleses, da Eton, do Eton College, que nós fôssemos lá para fazer perguntas para o Nelson Rockefeller. Aí, evidentemente, os professores entregaram as perguntinhas para nós não ia fazer pergunta da cabeça da gente. Mas ele chegou, me deu a pergunta. E na hora eu fui, fiz a pergunta em inglês. Falei, Mr. Rockefeller, que conselho o senhor daria para meninos como nós, que cursamos uma boa escola, para amanhã desenvolver aqui no Brasil? Ele virou para mim, entra na política. Aí antes que o professor me cutucasse, eu repliquei, não, eu estou perguntando como negócio, como ramo profissional na vida. Ele repetiu, entra na política. Aí ele viu que o professor me puxou para trás, para calar a boca. Aí ele falou assim, não, eu quero responder, o rapazinho. E eu lá de terno azul e gravatinha grande, pois não, meu senhor, porque os senhores latinos usam da política e do poder para ganhar dinheiro e romper na vida. Eu nunca esqueci disso. E, lamentavelmente, o Brasil cultua até hoje. Política para eles não é para qualidade de vida, não é para fazer os seus sonhos, como você quer que as coisas sejam. Ninguém pergunta no Brasil, talvez eu não vi nem você perguntar, você quer ser candidato por quê? Qual é a sua pretensão? Por que você quer ser candidato aqui na nossa? Por que você quer ser prefeito da nossa cidade? Para que você quer ser deputado? Para que você quer ser senador? Nós não perguntamos isso. O eleitor brasileiro não pergunta isso. Aí acaba elegendo cada múmia paralítica de um tamanho que não tem. Que a questão tem que ser, na hora que você sai com a candidatura dele, a hora que tem que escolher é se o postulante tem gabarito para ser aquilo ali. É isso que o Brasil tem que ver. Tem gabarito para ser presidente? Tem gabarito para ser prefeito? Por que ele quer ser? Ele quer fazer o quê na prefeitura? Aí você vê sentar qualquer um, não tem projeto nenhum, não tem projeto de nada, não sabe o que vai fazer, não tem, assim, espírito para cuidar da educação da nossa gente, não explica para os pais, das famílias, como é que vai ser educado os filhos deles. Você nunca viu um candidato a prefeito fazer isso dentro da cidade? Você vai fazer as escolas agora, vou fazer isso, isso, isso. É uma satisfação que você tem que dar para as famílias. Porque as famílias que são a base dos municípios. Os municípios são as bases do Estado. O Estado é a base da federação. Mas começa lá atrás. Agora você vê o seguinte, Congresso Nacional votando o Estatuto da Família para ensinar e interferir na forma das famílias educarem. Eles estão acabando com o que há de mais sagrado, que é o seio familiar. Então essas coisas que eu faço votos com o seu programa daqui para frente. Chegou um cara aqui, você é candidato? Por quê? Já você tá quer na ser minha por quê? já. O que você quer fazer? O que você quer fazer na hora que você sentar lá? Qual é a sua proposta? Se nossos eleitores cobrassem as propostas de quem são candidatos, nós teríamos um futuro melhor. Olha, eu vou ser bem sincero aqui. De todos entrevistados que eu entrevistei nesse programa, de todas as pessoas que vieram aqui, políticos renomados, deputados, pré-candidatos, vereadores, tudo, o dia que eu mais aprendi hoje é ao lado do Zé Altino Machado. Mas isso é por causa da idade, isso é por causa da idade. Não, a sua sabedoria, ela transpassa. Não, é por causa da idade. Eu aprendi a olhar, a sua sabedoria, ela transpassa, e eu gosto de mexer com quem tem isso na veia, tem isso no sangue. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Zé Altino, tem alguns políticos em Valadares que o senhor acha que marcaram a história e merecem fazer menção, prefeitos, deputados, enfim? Tem. Valadares sempre foi engraçado, e quase todos os políticos que fizeram história em Valadares, era para se ver, morreram pobres. Pobres que eu digo, não alcançaram grandes fortunas. É o Ladislau Salles. Você sabe como meu pai ele morreu, não deixou nem casa pra gente morar, nada. Né? Nem casa. Não, mas seu pai, quando foi vereador não ganhava ainda. Ganhava, não ganhava, mas eu acho que era muito pouco. Mas não deixou nem casa para morar. Eu fui vereador, não ganhava nada. Na minha época, eu fui vereador em 63.
Não ganhava nada, nada, nada. E a Câmara só tinha um funcionário. Paulo Ficou Dona Maria José Dias da Silva e 6 meninos pequenos. Nós ganhamos um lote lá no Vila Mariana e todos eles trabalhando, construindo uma casinha lá, o Wilson Vaz e tantos outros. Vários ajudaram, né? Um pouquinho deu um tijolo, cimento e tal. Prefeitura doou o lote e a minha mãe foi viver ali com os meninos ali. E nem casa não tinha para poder morar. Pois é, mas você vê, o seu pai ele foi eleito vereador aqui porque, e com a votação que teve, que a maioria do povo dessa cidade parecia mais com ele do que até conosco. Ele teve muito mais voto que eu. Ele não foi vereador, ele foi vereador depois de mim, eu acho que 2 mandatos depois de mim. Mas o Valadares parecia mais com o seu pai, só que seu pai era um homem inteiramente íntegro. Ele era íntegro. Ele tinha o programa dele, ele tinha o assistencialismo dele, a coisa toda, mas de uma seriedade fora do comum. E isso ninguém pode falar. Como tinha o Osman Monteiro, na Rádio Educadora. Só que o Osman era muito atirado, o Osman falava mesmo, não abria o microfone, aquele vozeirão dele, e acabou covardemente assassinado, né? Teve o Elinho que foi morto, né? O Ailtinho que morreu na Avenida Brasil. Teve uns que foram mortos, alguns radialistas daquela época, né? O Osman que morreu, foi morto na Avenida Brasil, dentro do carro. Isso. Deram mais de 40 tiros. Abaixa aí, meu Raul, se fazendo favor. Deram mais de 40 tiros no carro do Osman. Porque ele tinha um programa, ele batia muito naquela época, o 6º Batalhão era contaminado com alguns pistoleiros, algumas coisas assim, que era coisa própria da época da cidade. O Valadares estava saindo da época, eu não vou dizer do bandidismo, estava saindo da época da força bruta. Porque Valadares era uma grande floresta, o Vale do Rio Doce, essa que é a verdade. Pouca gente sabe desse pedaço de história. Aqui eram os índios butucudos que habitavam aqui. Eu sou sincero, eu não sabia. Aí a gente escuta falar assim, não, coitadinho dos índios, que não sei o quê, que os homens disso, não sei o quê. Sim, mas os índios butucudos não permitiam que ninguém ficasse aqui, era um cacete só. Mataram foi muita gente aqui. Eu não vou dizer certo ou errado, mas essas volantes que vocês ouviram falar lá nos tempos do Lampião, Minas Gerais também tinha. Tinha as volantes da Polícia Mineira. E não resta a menor dúvida que o Tenente Venâncio da Polícia Mineira, comandando uma volante, veio cá e liquidou com os butucudos. E depois disso veio... Igual lá, igual lá na Bíblia fala, e ele vinha... Esqueci a palavra certa. Dizimou. 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 Mas ele vinha, a polícia fez isso e tudo, porque da gente, porque a selvageria era muito grande. O confronto da selvageria com a chegada de forasteiro era muito grande. Então isso era um problema na cidade. Da mesma forma que, por exemplo, o cavalo era uma coisa sagrada naqueles interiores antigos. Porque ele era um meio de transporte, ele era a vida, ele era o socorro. Então o ladrão de cavalo era perseguido de tudo e qualquer maneira. As volantes vinham para prender ladrão de cavalo. Aí saía a cavalo daqui para Belo Horizonte. Quantos ladrões de cavalo você acha que chegavam a Belo Horizonte? Quanto saía daqui? Tá ficando muito caro, vou fazer um julgamento aqui mesmo. Quer dizer, no fim, morreu de malária no caminho. Passava o cerol. Malária tratada com chumbo e ficou. Quer dizer, mas isso são outros tempos que a gente tem que... Não é perdoar os antepassados pelo que ocorreu, que nós não somos capazes para julgá-los. Então não podemos nem perdoar, nem aceitar, nem nada. Nós não estamos aqui para julgar essa ação, porque as coisas só existem porque foram assim. Mas é que só vinha para cá, naquela época, como há pouco tempo só vai para a Amazônia, quem não aceita mendicância, quem não aceita pedir nada dos outros, quem não aceita essas coisas. Eles são pessoas mais agressivas. Uma pessoa que tem a vida bem acomodada, toda dentro de São Paulo, dentro do Brasil, não vem para um matão bruto desse que tinha na época. Quer dizer, as pessoas mais atiradas é que vinham para fazer carreira, para ganhar fortuna, para ganhar vida. Como vai lá nos Estados Unidos sujeitar aquele tanto de coisa e acabam ganhando realmente alguma coisa. Mas isso tudo aconteceu em Valadares, com os políticos da época, com o pessoal da época. Os bons nomes. Ladislau foi um grande prefeito, Raimundo Albergaria foi um grande prefeito. Raimundo Albergaria. Como todo médico, né, que chega no interior, acaba virando prefeito. Né? Raimundo Rezende. Esse é próprio da medicina, Raimundo Rezende. Os dois bons que eu tiro, assim, como mudaram alguma coisa no município de Valadares, um foi o Ladislau, que mudou a forma de fazer política da cidade e não foi apoiado por nós, não. E o outro foi o Ronaldo Perim, mudou a forma administrativa. Um mudou a forma de fazer política e de eleição, e o outro mudou a forma de administrar a cidade. O Ronaldo foi considerado o melhor prefeito do Brasil.
Ronaldo Perim? Do Brasil, na ocasião, foi capa, falaram dele até para ser candidato a vice-governador. E Ronaldo tem Perim mais... tem uma história que acho que ele foi até presidente do Brasil por um período de tempo. Ele era vice-presidente do Congresso Nacional e eles se ausentaram e ele sentou. E o Ronaldo tem uma história interessante do Ronaldo. O Ronaldo, esse meu compadre, ele é um rebelde, né? Nós já andamos muitas vezes assim, sem concordar um com o outro, mas jamais ficamos contra um contra o outro. Então essa qualidade eu sempre tive com a amizade do Ronaldo. O Ronaldo uma vez saiu na capa da Veja, aquelas carinhas de pau de uma série de políticos, deputados, que fizeram alguma coisa de errado. É o cara de pau, está fazendo isso aí errado e tal, e continua na política. E o Ronaldo foi inserido no meio. Você sabe por que ele foi inserido como cara de pau pela Veja? É o que eu digo para você, negócio da política. Porque o Ronaldo lançou em Valadares o passe livre para maior para os idosos. Disseram que ele fez isso para corromper o sistema político. Muito bem, botaram a carinha de pau do Ronaldo, porque fez isso para maiores de 60 anos, que não era nem 60, acho que era 65. Eu só entrei na coisa depois. Mas o Ronaldo fez isso, resultado, o exemplo do Ronaldo acabou caindo para o Estado, acabou caindo para o país, e hoje é o país inteiro. Até isso, até em outras coisas. E, no entretanto, ninguém nunca pediu desculpas ao Ronaldo. Tinha que se retratar e pedir desculpa. Devia pedir desculpa. Nós falamos que você era cara de pau, que você fez isso aí de má fé. Mas hoje nós vemos hoje o país inteiro está aí cuidando dos idosos. E eu achei até que foi um pouco idoso no enterro dele. Achei que devia ir mais. A gente devia ter se esforçado de ir mais. Mas, em suma, indiscutivelmente foi um grande prefeito Valadares. Zé Altino, quem você acha que, para a gente começar a encerrar aqui agora, os grandes articuladores da política em Governador Valadares? Tem alguns nomes que são os mentes da articulação. O Selemin Léo teve aqui e colocou o nome dele como 1, 2, 3. Não, eu acredito até que ele articule numa campanha, assim, já fazendo uma campanha. Já no meio, agora, né? Agora, para articular a candidatura, aqui no Valadares tem um menino que é uma águia. Pouca gente sabe disso, pouca gente vê, mas ele é uma águia política, isso é indiscutível. É o Bino, o Setembrino, o dono da Pioneira. O que estão fazendo aqui embaixo? Sei. Aqui não há águia para fazer uma confabulação política do grupo do André. O Bino. Ele é uma novidade, inclusive é um que você poderia entrevistar, que aquele menino é uma novidade na articulação política, ele é ágil, é de uma seriedade ímpar e principalmente o Bino tem honestidade de propósito. Ele não faz nada para ganhar dinheiro, ele não precisa, por sinal, e deu um exemplo de vida para muita gente aqui. Eu vou falar até no ar aqui, porque não falei com ele ainda, nunca mencionei, mas ele deu um exemplo e eu o respeito por causa disso. Ele é um menino novo. O pai do Bino, junto com o irmão, tudo, eles tinham aquelas máquinas de caça-níquel. Eles jogam de caça-níquel. 25 centavos? Aí o pai, que é de jogo de caça-níquel. Aí o pai do Bino faleceu, ele perdeu o pai cedo, o Bino estava aí com 25, 26 anos. Aí mudaram a lei, proibindo as máquinas de caça-níquel. Todos os outros continuaram. O Bino mandou recolher tudo na hora. Falou, é contra a lei, se é contra a lei, eu não mexo. Quer dizer, o caráter dele é assim. Quer dizer, ele é um rapaz que a gente tem que tirar o chapéu para esse. Então, toda vez que eu mexo com ele está sempre do lado contrário ao meu, mas eu mexo com cuidado, porque ele merece mesmo o meu respeito. E tem outro, Eduardo Lage está aí. Eduardo está meio aposentado, né? Eduardo já está começando a ver assombração. Ele já está começando a ver, ele vê coisa onde não existe, né? E ele acredita muito nas coisas que fala. Então, por isso, ele acaba acreditando mais do que devia. Eu acho que isso ele tinha que fazer a consideração no respeito, mas ainda é um grande articulador de candidatura. Silvano Gomes. O Hélio aprendeu essa coisa toda, está bem por trás, está sabendo manobrar bem. E, inclusive... Não, Silvano. O Silvano, aquele é cobra criada. É, cobra criada? Esse é cobra criada. Agora, o Silvano está navegando na estadual, né? Da municipal, acho que ele não vai interferir nem dar palpite, não. Mas na estadual, ele ainda é cobra criada. Mas o Hélio, eu estava falando do Hélio, não, o Sabag era do Mourão, né? Porque eu sou casado com sobrinha do Mourão, então era mais assim, questão do Mourão. E o Mourão é fácil você fazer articulação para o Mourão, é fácil.
Porque você estava perguntando, Leonardo Monteiro, o negócio será que o André sairia candidato? Eu tenho certeza que será, isso aí eu não tenho dúvida. Acontece que o Mourão é o único político, o único que foi prefeito em Valadares. Você não conhece nenhum sucessor de Mourão. Você não conhece nenhum outro político que o Mourão tenha feito. Ele nunca teve cuidado de fazer o sucessor dele na prefeitura, nunca interessou para ele. O Ronaldo Perim fez todos eles, inclusive o próprio Mourão. É verdade. E todo o Raimundo da Bergaria fez outros. O Raimundo Rezende fez, o Ronaldo. Todos fizeram seus sucessores. O Mourão nunca fez sucessor nenhum. Ele nunca deu um degrau de escada para ninguém subir. Vai ser a primeira vez. Justiça. Eu acredito que o André vai ser candidato. O que eu não acredito é que o Mourão vai para a rua para gastar sapato, que eu não acredito que o Mourão vai sair pelejando para voto, palanque. Isso eu não acredito, não. Isso aí é muito Zé Altino Machado, um jovem que teve uma votação expressiva em Governador Valadares e toda a região, mais de 40 mil votos, que é o primeiro suplente de deputado federal, Euclides Peterson. O Euclides é um diamante bruto a ser lapidado. O Euclides ele tem um futuro bom. Eu espero que ele não deixe ocorrer pela juventude nada que tire ele do caminho político que ele tem pela frente, que é muita coisa. O Euclides ainda vai longe. Valadares pode prestar atenção nele, porque realmente ele tem algo que atrai a boa vontade do voto dos outros. Isso ele tem, é um dom que ele tem. Da mesma forma que o André tem. O André tem uma coisa politicamente, não é ele. Eu tenho para mim que o André não teria nem o voto do espelho dele mesmo para ele. Mas o André tem uma coisa, ele é cativante com um grupo que quer vê-lo prefeito. Isso é a coisa mais difícil que tem, é você arranjar. Um grupo que quer te ver prefeito, que quer te fazer prefeito. E o André tem um grupo bom, leal, fiel e com dinheiro. Então ele juntou tudo aí. Zé Altino, você acredita que Edivaldo Soares consegue viabilizar sua pré-candidatura a prefeito em outro partido? E se ele será o nome forte da terceira via? Eu estava brincando, né? Eu acho que Edivaldo, se ele pretende ser mesmo candidato, eu acho que no PMDB vai ser um pouco complicado. Vai ser um complicado. O partido ele é muito grande para qualquer tipo de aventura. E não vai ter ideia de fazer uma candidatura no PMDB para a gente perder a campanha e depois ir negociar com o segundo lá no segundo turno. Nós não vamos fazer isso. A ideia não é essa. Não, eu saio candidato aqui, porque mesmo que eu perco, depois eu vou valorizar um pouquinho, os pouquinhos de voto que eu tenho, eu vou negociar uma secretaria. Eu acho que é difícil, mas eu acho que se ele fosse para um outro partido, eu acho que ele se sentiria mais confortável do que o desconforto que ele está causando dentro do PMDB com esse lançamento prematuro de campanha. Eu sou candidato, eu sou candidato. Consultou o senhor que é vice-presidente? Não, ele não teria que me consultar em nada, ele teria que consultar o colegiado, ele teria que se despertar no colegiado PMDBista à vontade. Ele se lançou candidato a presidente do partido aí, quer dizer, lamentavelmente ele perdeu 3... Está fazendo reuniões. De 3 anos, não, mas pode fazer quantas queiram. Quantas queiram. Isso tem uma história, esse PMDB tem uma história. Vai passar por Sarney, por Renan, por Belo Horizonte, processos deputados, vai até chegar aqui. Isso não é assim. Esse partido, ele historicamente, ele tem um caule muito poderoso. Não é assim, eu quero, parece menino de quê? Pega a bola, bota debaixo do braço. Ué, isso não é assim. Ele causou, o clima não ficou bom. Não ficou. Nós acabamos nós tínhamos combinado fazer um grande encontro do PMDB aqui em Valadares, essa coisa toda, promover, ofereceu até a casa para fazer o almoço, mas depois ele alardeou tanto que ele estava promovendo uma reunião que nós achamos melhor até cancelar a reunião e deixar para o ano que vem. Pergunta a ele o que ele acha do Bolsonaro. Já que você é filho de coronel, como você vê as ideias do Bolsonaro? Ele não é ruim, ele não é mau. O problema do Bolsonaro é um só. Você não pode ser tão radical com as coisas também. Você não pode levar para esse lado do radicalismo. A gente tem que olhar. Você não acredita que ele seja que eu te falo, você tem que olhar o outro lado. Você tem que olhar o outro lado. Muita gente. Teve um período que até o Edson Roberto achava que, você está ficando comunista, rapaz, o que é isso? Não, porque eu falava para a reforma agrária, eu falava para a opção de coisas. Meu pai até estremecia.
Meu pai não concordava com quase nada que eu dizia, mas em contrapartida, ele tinha prazer em me ver dizendo para os outros. Porque ele sabia que eu prestava atenção nas aulas. E eu sempre digo, mas por que tem sem terra no Brasil? Vai, lógico, tem que ter sem terra. Porque do outro lado tem o Beto, meu irmão, tem o Zé Miguel, pai do André. Ué, se tem um radicalismo lá de cá, por que não vai ter do outro lado? Quando você tem um radical, o outro lado sai com o outro. Isso aí não tem dúvida, é a mesma coisa. Você pega 3.000 pessoas, só 2 vão ser líderes ali. Um não aparece muito, que é o cabeça pensante, e o outro aparece. Isso faz parte daquele livrinho, Psicologia das Multidões, Gustavo Le Bon. Funciona assim. Você radicalizou num lado, o outro lado também vem com o radicalismo, do mesmo jeito. Então o Bolsonaro está nessa linha. Ele radicaliza de uma maneira que atrai. Quer dizer, tinha necessidade dele brigar com aquelas mulheres lá. Aquilo ela atrai o quê? Ele atrai para si a contestação de quem não iria contestá-lo pelo comportamento político dele. Porque o comportamento político dele é até certo, não é errado, mas ele provoca tanta celeuma em volta assim, com assuntos com menos importância, que acaba criando um problema maior e ele não fica aceito como líder. Que foi a lição que o Ronaldo Caiado tomou lá atrás, quando foi presidente daquela força dos fazendeiros. Ele radicalizou, quer dizer, se desgastou, aquilo se acabou com o tempo, ele está se recuperando um pouco agora. Você não pode radicalizar, os outros têm que existir. E nós não podemos esquecer de uma coisa, essa cidade, Valadares, o Brasil, tem gente mais parecida com Luiz Inácio Lula da Silva do que com a Aécio Neves. Olha, eu recebi hoje Zé Altino Machado, é uma satisfação imensa de recebê-lo aqui. Zé Altino, gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma palavra para os nossos telespectadores. Falando que o programa está disponível no YouTube e às 17 horas de novo. Pode olhar para essa câmera e pode ficar à vontade. Eu apenas gostaria que o Valadares me perdoasse a minha retórica, que muitas vezes eu fico tomado pelas emoções, mas eu gostaria muito de Valadares ter assim, a responsabilidade de questionar os seus postulantes a cargo. Eu gostaria muito que nossa comunidade, nossa gente, perguntasse mesmo no coração das pessoas: vocês querem ser candidatos, serem prefeitos, serem governadores, presidentes? Por quê? Fazer o quê? Qual a sua proposta? Isso é que é importante e isso é que traz o maior benefício no exercício da política nacional. Boa tarde para você, boa tarde, muito obrigado. Foi um prazer mesmo estar com você. Eu que agradeço. É um dos dias que eu coloco essa trilha aqui. Eu sou bem sincero, eu sou bastante humanista. Quando é para acelerar, para falar, vamos isso e tal, é ladrão, é político que não vale nada, é que está roubando, é o PT, que é alguns dos PTs que estão fazendo isso, é do PSDB, eu altero, eu falo mesmo, eu fico tranquilo, mas hoje é um dia muito especial de estar ao meu lado aqui, poder entrevistar Zé Altino Machado, uma das figuras importantíssimas em Governador Valadares, e pode acreditar no que eu estou te dizendo aqui. É um dos dias, é o dia que eu mais aprendi aqui no meu programa, Altino. Não, te agradeço. Muito obrigado mesmo. Longe de mim a capacidade de ensinar, apenas eu talvez tenha mais vivência só, com certeza é isso. Última pergunta, você acha que a candidatura do Marcelo da Projecon vai até o final? Que ele é candidato mesmo a prefeito? Não, acho muito difícil. As pré-candidaturas são todas válidas, mas agora o tempo está ficando muito pouco e tem muito espaço para ser percorrido para sentir essa candidatura. Eu acho que, e os 2 turnos, vai mudar a filosofia política de Valadares. Se acontecer os 2 turnos, como está previsto, deu 201.400 votos, então 2 turnos. Isso vai mudar a filosofia daqui. O segundo turno vai pegar fogo. Vai pegar fogo? Não dá, se o André for candidato, não dá para chegar e achar que vai ganhar, como se o Leonardo for candidato, também não dá. Isso aí vai depender muito. E principalmente, pode prestar atenção, guardem o programa, vai valer muito o discurso agora. O discurso. O povo brasileiro, o povo de Valadares, está esperando qual é o discurso da honestidade, qual é o discurso da honestidade de propósito, qual é o discurso da qualidade pessoal do indivíduo. Então, vai precisar de discurso, além de credibilidade, que tem faltado a nossos políticos.
Ao lado de Zé Altino Machado, eu agradeço a todos os telespectadores em cima da hora. Lembra, Altino? Me dá essa liberdade aqui. Ao lado de Zé Altino Machado, eu agradeço a todos os telespectadores. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que o programa vai ao ar de meio-dia até às 13 horas e 45 minutos e também das 17 horas até às 18 horas e 45 minutos, onde nós procuramos aqui informar sobre a criminalidade, Governador Valadares, os fatos policiais, tráfico, tantas e tantas outras coisas que acontecem na nossa cidade, trazendo para o povo de Governador Valadares um pouco de informação política e com qualidade, sem partidarismo, mostrando a política assim como ela é. Ao lado de Zé Altino Machado, eu agradeço a sua audiência e até logo mais. Muito obrigado.